E falando sobre o World Trade Center, né, que é um assunto que eu falo inclusive no meu livro, porque a era de Aquário é uma era que trata de todas essas potencialidades que o ser humano tem. Então, nós estamos descobrindo, porque está tudo aí, a gente está captando, as potencialidades natas do ser humano, que são o poder da cura através dos florais, o Feng Shui, a yoga, porque isso há 20 anos atrás, 50 anos atrás, isso não era, imagine, nem discutido, era um assunto de poucas pessoas. E proibido também, né? Hoje, cada vez mais as pessoas estão procurando para autoajuda e estão conseguindo trabalhar esse seu interior, esse lado interior, seja por que linha for, mesmo através da religião, estão encontrando uma linha mais equilibrada, menos fanática. Claro que existe sempre os fanáticos, não é, Olga? É impossível sempre não, né? Sempre tem um desequilíbrio, mas essas ciências de potencialidades natas do ser humano, que antes eram abafadas, hoje elas estão sendo apresentadas de uma forma harmônica. O Feng Shui, os chakras que a gente está agora, é comum as pessoas falarem de chakras. Antigamente, há 50 anos atrás, quem falava era uma pessoa completamente fora do ar. Kundalini, acupuntura, os florais de Bach, florais de Saint-Germain, florais de Minas, florais do Alasca, tantos que são preventivos às doenças, né? Quer dizer, você toma antes das doenças se cristalizar. Então, a era de Aquário, ela traz essas verdades, porque é uma ciência humana, dos direitos humanos. Você vê quantas ações sociais. Isso é verdade. Agora, como que eu posso viver melhor, então? Viver bem, sabendo de toda essa influência, né? Na minha vida diária, isso é cotidiano. Como que eu posso? Por exemplo, você falou aqui desses signos, o Capricórnio, Touro, Virgem que estaria num momento de explosão. Essa pessoa, tendo consciência disso, ela vai, de repente, caminhar por um outro lado, vai até fugir de uma discussão, vai se deparar com um problema grave e onde seria inevitável uma explosão, mas se ela tem conhecimento que ela está num momento difícil, até astrologicamente falando, ela recuaria. Seria por aí o benefício que isso me traz? Seria por aí. Por exemplo, Gêmeos e Sagitário, eles estão pegando desarmonia com esses aspectos explosivos de Marte com Urano. Então, principalmente Gêmeos e Sagitário, que podem sentir um ímpeto de ter uma reação violenta, então se eles se conscientizarem que o resultado não vai ser favorável e que é uma energia vibratória que eles estão, e nem sempre com muita razão, eles podem amenizar, sabe? E não ter consciência é uma coisa muito importante. E isso a astrologia ela apresenta, ela mostra a configuração planetária como está, quais são os pontos positivos que a pessoa pode contar com eles e os negativos que podem ser amenizados, porque a gente sente, a gente identifica. Com relação, por exemplo, a Câncer, Escorpião, o que você pode falar? Já falamos de alguns aqui, falou de Gêmeos, são signos de água, são signos de água, então eles estão recebendo uma vibração positiva desse aspecto de Marte com Urano, de Virgem também, em conjunção com Mercúrio, em conjunção com Vênus, em conjunção com Júpiter. Então, são signos que estão sendo mais beneficiados. Agora, voltando à era de Peixes, que eu tinha começado a falar e que eu acho interessante terminar, antes da era de Peixes, que foi iniciada por Jesus, houve a era de Áries, porque as eras, elas obedecem às constelações de ordem inversa. Então, a era de Áries era a era justamente regida por Marte, onde o vermelho era a cor. As pessoas usavam adereços na cabeça, os soldados, espada, armas. Imagine uma era assim de 2000 anos que todos venciam através da violência. Iniciar uma era de religião, aonde tinha que beijar o inimigo, falando de Deus. Então, o choque entre as eras é uma coisa muito significativa,
porque existe um confronto muito forte. E nós estamos terminando essa era de peixes, que foi a era da religião, e estamos introduzindo a era de aquário, que é de alta tecnologia, de alta comunicação, de comunicação em expansão. Então, cada vez mais, a comunicação vai ser mais rápida e de maior domínio, maior alcance. Regina, com relação a 11 de setembro, nós temos aí uma declaração da própria Al-Qaeda que os americanos e o mundo irão esquecer do que aconteceu em 11 de setembro. Isso é muito forte, né? A gente comentava isso ontem, inclusive, deve ser um pavor, né, você ouvir isso. Vocês vão esquecer do episódio de 11 de setembro, porque nós teremos um muito pior agora, né? Dentro e fora dos Estados Unidos, é o que a ameaça que vem. É possível que algo pior que isso que aconteceu em 11 de setembro aconteça? Olha, pelas previsões que eu fiz do World Trade Center, porque é possível fazer previsões a partir do momento da explosão, daqui a 3 anos, quer dizer, não seria exatamente neste ano, mas daqui a 1 ano a mais, haveria uma situação de muito maior risco para os Estados Unidos. Não exatamente agora, nas previsões que dá para fazer pela Lua, porque houve a primeira explosão no primeiro prédio, que tem o horário assinado, tem a segunda explosão, e a segunda explosão foi um aspecto planetário muito mais intenso de posicionamento. Tanto que o segundo prédio foi o primeiro a cair, e foi onde teve mais mortes, porque os bombeiros foram socorrer e foram mortos, não é? Então, feita a previsão que é pela Lua, vai estar justamente nesse posicionamento de maior vigor daqui a 3 anos. Então, não seria exatamente agora, seria o ano que vem. E o interessante também é que, pela internet, eu recebi dados do Osama Bin Laden, do nascimento dele. Primeiro veio que ele é do ano de 57, e primeiro que teria sido do signo de Câncer. E eu via que ele tinha muito de Netuno, sabe? Porque é uma coisa assim, meio confusa, meio oculta. E achei que ele tinha muito de Netuno, e depois me veio um mapa dele ser de Peixes. É interessante porque é o fim da era de Peixes, ele sendo de Peixes, e o início da nova era de Aquário, porque Aquário é justamente os Estados Unidos, que é tecnologia de ponta. Tanto que na matéria que eu tenho lançado antes do 11 de setembro do meu livro, a ilustração que eu coloquei na era de Aquário foram as 2 torres. Até me perguntaram, porque foi eu que ilustrei, acabei ilustrando. Onde que está aqui no livro? Perguntaram, mas por que o World Trade Center? Eu falei, porque os Estados Unidos é a tecnologia, é o país da tecnologia, e de fato ele tem Urano na cúspide do ascendente, né? Nós estamos sorteando as apostilas aqui, a agenda da Regina e também os livros ela está deixando aqui pra gente. Eu coloquei um computador uma e eu tela, tive que colocar uma imagem. E na tela da imagem do computador, então eu coloquei, coloco o World Trade Center. Aqui. Esse livro as pessoas encontram à venda? Encontram, estão nas livrarias. Se não estiver na livraria, podem pedir que a livraria vai buscar e entrega na Siciliano, na Saraiva, Esotéricas. Ou então, pelo meu telefone, nós é o 37432467. É esse o telefone da Regina. Nós vamos sortear para vocês os livros e também a agenda. Bom, resumindo então, Regina, precisamos nos desarmar mesmo a cada dia, estarmos mais tranquilos. Exatamente. Porque a atmosfera não está muito boa. Então nós precisamos saber disso e lidarmos melhor com isso. Em casa, no trabalho, em todos os lugares. Menos mais ou menos por aí, menos agressão. É. Muito bem, obrigada por ter vindo. O prazer foi bom meu, dia, Olga. felicidades, tá?